como transcender os prazeres da carne. Ou então, como dar mais prazer para o espírito e parar de alimentar os prazeres da carne. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas sem falha, eu recebo perguntas desse tipo. E um tempo atrás eu estava lendo um livro que falava exatamente sobre isso, e o livro abordou o tema de uma forma que eu nunca tinha visto antes, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu tô gravando isso aqui em um sítio, então se você ouvir barulho de... Bem na hora passou um papagaio aqui. Eu tô gravando isso aqui em um sítio, então se você ouvir barulho de animais, da natureza, releva, foca na mensagem, no que eu vou te passar aqui agora. Então vamos lá, direto ao ponto. Eu vou desenhar aqui pra vocês uma lâmpada. Imagina que isso aqui é uma lâmpada de teto, ela tá presa no teto. E bom, qual que é a função de uma lâmpada? A função de uma lâmpada é justamente iluminar. Mas como é que a lâmpada faz isso? Bom, ela tem os componentes internos dela, que eu não vou entrar em questão técnicas aqui, mas basicamente ela tem alguns componentes que vão transformar a energia elétrica em luz. Essa aqui seria a luz. Você liga a lâmpada e ela transforma a energia elétrica em luz. Então não é correto dizer que a lâmpada é luz. A lâmpada é a ferramenta que você vai utilizar, por exemplo, num quarto escuro, para iluminar. A lâmpada é uma ferramenta que vai trazer a luz àquele quarto escuro. Então vamos anotar isso aqui. Interno é a luz e externo seria a lâmpada. Então, se a lâmpada não tiver a luz, uma lâmpada apagada, por exemplo, uma lâmpada com defeito, ela não cumpre a função dela, que é iluminar. E é até difícil imaginar a luz sem a lâmpada. E antes que alguém comente, é óbvio que existem outras formas de iluminar, existem outras fontes de luz, mas vamos pensar nesse caso aqui. A luz precisa de um corpo, precisa de um objeto externo para se manifestar. E falando isso aqui, eu já acabei dando um spoiler, que você já deve ter imaginado, que seria uma analogia. A lâmpada seria o seu corpo e a luz seria o seu espírito, nessa analogia aqui. Então, da mesma forma que a gente viu aqui, esses dois dependem um do outro também, pelo menos para formar um ser humano. Um corpo sem um espírito seria apenas um corpo, ele não se mexe, não tem funções, não tem vontades, desejos, e um espírito sem o corpo é uma coisa que é até difícil da gente imaginar, da nossa mente conseguir interpretar, porque não teria uma parte física, uma delimitação. Como seria isso de viver sem um corpo? Aonde ficaria você? Você teria algum espaço para ocupar ou não teria espaço nenhum? Então é uma coisa muito difícil até para o nosso entendimento. Então, observando isso aqui, vamos voltar a pensar no tema original do vídeo, que seria como transcender os prazeres do corpo. Como começar a alimentar os prazeres do espírito e parar de alimentar os prazeres do corpo. A gente pode começar tentando entender o que seriam os prazeres da carne e o que seriam os prazeres do espírito. Então a gente pode pensar em alguns exemplos. Então os prazeres da carne, né, ou do corpo, seriam os prazeres que você consegue relacionados ao seu corpo físico. Então prazeres relacionados ao tato, mas também ao paladar, olfato, qualquer prazer que você dependa do corpo como intermédio desse prazer. E o que seriam os prazeres do espírito? Também é um pouco mais difícil de ter uma explicação, mas seria talvez um contato com o eu interior sem depender do corpo. É claro que é difícil tentar explicar o que seriam os prazeres do espírito, porque de certa forma envolve crenças também, mas a gente pode tentar explicar sem entrar em nenhuma crença específica, algo mais geral, que seria, imagina que aqui dentro seriam os prazeres da carne e os prazeres do espírito seriam o que está aqui fora. Então os prazeres do espírito seriam aqueles que não dependem da carne, seriam prazeres que estão além da carne. Por exemplo, a visão seria um dos sentidos do nosso corpo físico. Então seria prazeres que estão para além da nossa visão, por exemplo. Então aqui poderia entrar, por exemplo, uma meditação profunda, em que você não dependa dos seus sentidos ali, do seu corpo, para entrar nesse estado de meditação. Ou, por exemplo, durante o sono, em que você, de certa forma, desliga dos seus sentidos, e o que está acontecendo ali durante o seu sono seria para além do corpo, né? Alguns exemplos nesse sentido. Mas os prazeres do espírito eu vou deixar também para quem está assistindo imaginar exemplos, porque pode variar de acordo com a interpretação de cada um. Então você aí imagina o que seriam esses prazeres do espírito. Bom, quando a gente fala normalmente de transcender os prazeres da carne, né, e começar a valorizar mais os prazeres do espírito, a gente pensa mais nos prazeres da carne, que seriam, por exemplo, esses aqui. Porque isso são exemplos, sim, de prazeres que a gente pode dar para nossa carne, mas esses prazeres são extremamente momentâneos. Então, na hora que você exerce algum desses, você sente, sim, um prazer momentâneo, mas depois ele vai ter um custo muito alto. É aquele negócio de você ter um pico muito alto de prazer, mas depois você vai querer mais e mais em um período ainda menor de tempo e talvez ainda em doses maiores. Mas enxergar os prazeres do corpo apenas dessa forma seria algo que eu aprendi através desse livro, que limita a nossa experiência como corpo. Então, o grande segredo aqui seria lembrar que esses não são os únicos prazeres da carne, não são os únicos prazeres que você consegue através do seu corpo. Existem outros tipos de prazeres, como por exemplo, esses aqui, são só uns exemplos que eu pensei rapidamente. Água, comida, tomar sol, praticar esporte, nadar, ou nem que seja entrar numa piscina ali, refrescar o seu corpo, descansar. São prazeres que você tem através do seu corpo também, mas que eles não vão te dar
um problema a longo prazo. Então a gente pode dividir os prazeres do corpo em dois, que é o que muitas pessoas esquecem. As pessoas hipervalorizam os prazeres do espírito e elas vilanizam os prazeres do corpo, querendo negar eles. Mas lembra que um depende do outro? Então presta atenção aqui agora. A gente separou os prazeres do corpo em dois grupos. Se você for por esse lado, você vai se perder. Se você pensar que todo prazer que você consegue com seu corpo é através disso aqui, você vai se perder. Mas, se você começar a negar qualquer prazer com o corpo também, você vai começar a supervalorizar os prazeres do espírito. E supervalorizando os prazeres do espírito, você vai se frustrar, porque você também é carne. Não adianta você supervalorizar um, porque você também é outro. Faz parte da sua experiência humana ter uma experiência com seu corpo. Então, a grande sacada que eu aprendi com esse livro, que eu já vou falar qual é que você não pode negar o seu corpo. Você está aqui com uma experiência que você é espírito e você é corpo também. Você precisa ter essa experiência com os dois. Imagina você viver nessa terra e não querer ter experiência nenhuma com seu corpo, querer ter experiência só com seu espírito. O simples fato de você pegar um copo d'água gelado, e você beber e você sentir ele no seu corpo, ou sentir a comida, ou você se deitar para tomar um sol, também faz parte da experiência humana, você não pode se esquecer disso. Eu tenho, por exemplo, um pé de manga aqui na minha frente, eu posso simplesmente pegar essa manga, comer e ter essa experiência através do meu corpo. Eu posso até fazer mais uma analogia com isso aqui. Vamos lembrar que a lâmpada é o corpo e a luz é o espírito. Vamos supor que você compra a melhor lâmpada, a lâmpada que vai iluminar mais forte o seu quarto, mas você pensa só na luz que está dentro e você não cuida dessa lâmpada. Então essa lâmpada começa a acumular poeira, teia de aranha. Isso vai até fazer parecer com que a luz que está lá dentro é mais fraca. E da mesma forma é com seu corpo e espírito. Se você cuidar do seu corpo, ou seja, cuidar da sua lâmpada, a sua luz interna também vai ser realçada, também vai ser fortalecida. Aí você pode dizer, sim, eu entendi o que você está falando, mas quando eu digo que eu quero transcender os prazeres da carne, eu estou dizendo desses prazeres aqui, e não desses. E sim, eu sei que você está falando desses prazeres aqui, mas a proposta que eu estou fazendo é se lembrar de que você é espírito e corpo. Então, se você quer ter experiências com espírito, você não pode esquecer que você também é um corpo. Você não pode negar isso aqui, vilanizar isso aqui. Enquanto você está aqui nessa terra, com um corpo, com carne, como um ser humano, você tem que se lembrar de que essas coisas aqui fazem parte da sua experiência também. E só ressaltando que a mensagem que eu quero trazer aqui é para você realmente evitar isso aqui, porque isso aqui vai fazer você se perder. Então não é para você compreender que você é corpo também, é carne também, e vai ter que ter experiências com corpo e carne, e você acabar se perdendo nisso aqui, porque isso aqui vai fazer você se perder. Mas querer viver também só com o espírito vai fazer você se frustrar, porque a sua experiência é esses dois aqui. Então, se você por acaso estiver tendo problemas com esse lado aqui, porque como eu disse no começo, isso aqui vai fazer você querer sempre mais e mais, e às vezes num espaço menor de tempo, lembra que você não precisa negar o seu corpo, ou você não precisa buscar a solução somente no espírito. Lembra que você também pode dar certos prazeres ao seu corpo físico que não vão fazer você se perder, que não vão ter um custo muito alto, que não vão te levar para a perdição a longo prazo. Eu não queria começar a falar sobre hábitos, porque não é o tema principal desse vídeo, mas até quando você vai estudar sobre a formação de hábitos, você entende que se você tem um hábito ruim, por exemplo, algum hábito desse lado aqui, uma das melhores formas de tirar um hábito ruim da sua vida é colocando algum outro hábito no seu lugar. Então, se você tem algum hábito ruim relacionado ao seu corpo desse lado aqui, você pode se lembrar que desse lado aqui também são prazeres que você consegue com a carne, mas que não vão fazer mal para você a longo prazo. Uma observação rapidinha, que pode parecer clichê, mas é real. O simples fato de você ficar descalço e pisar numa grama, andar pela grama descalço, você tá ali num parque, você sentir o sol na sua pele, você descansar enquanto toma sol, você já tá dando prazer para sua carne. Mas são tipos de prazer que não vão fazer mal para você. E você tem que se lembrar que esses prazeres também existem. O prazer da carne não é exclusivo de hábitos que vão te levar a se perder, de hábitos que são ruins para você. Os prazeres da carne também podem ser coisas boas, e a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, senão a gente esquece e a gente acaba buscando só os prazeres que vão fazer mal pra gente a longo prazo. Eu, por exemplo, aqui com esporte, eu pratico bastante corrida, e quando eu corro, eu não sei explicar muito bem os termos técnicos, mas eu sei que tem liberação no seu corpo, na química do seu corpo, que faz você se sentir bem. Então é realmente uma forma de você lembrar de que você pode dar prazer para o seu corpo sem se perder. É claro que a gente pode lembrar também que alguns dos itens do lado positivo, vamos dizer, eles podem também te levar para algum caminho ruim. Por exemplo, comida. A comida em excesso pode se tornar gula e você comer coisas que não são saudáveis. Ou, por exemplo, descansar
pode se tornar preguiça, em que você não faz mais nada além de descansar. Mas aí a gente tem que ter também a moderação nesse lado aqui, do quanto de prazer a gente dá pro nosso corpo com essas coisas. Vamos fazer um resumo então de tudo que eu falei. Você não pode se esquecer de que você não é só espírito, você é espírito e corpo. E nem tudo que vem do seu corpo vai ser uma coisa negativa, nem tudo vai te levar para um caminho em que você se perde. Você pode ter prazeres com seu corpo que vão estar alinhados com seu espírito. Tem prazeres que você consegue através da carne que fazem parte da experiência humana, faz parte do que é ser um humano. Então você não pode hipervalorizar esse espírito. Mas o principal é se lembrar de que enquanto você está vivo, esses dois aqui, um dependem do outro. Um faz parte do outro. Então, respondendo à pergunta, como transcender os prazeres da carne? Eu diria que o que eu aprendi através desse livro é que você não precisa transcender os prazeres da carne para ter uma boa vida espiritual, porque os prazeres da carne fazem parte da experiência humana. Então eu diria para você, cuidar da lâmpada ao invés de negar a lâmpada, porque cuidando da lâmpada, você consegue enxergar a luz ainda mais forte. O Poder do Agora é o nome do livro em que eu aprendi essa perspectiva, e para mim realmente fez muito sentido. Eu queria saber de vocês, então comenta aí o que você achou. O exemplo da lâmpada, eu acho que ele não deu nesse livro. No exemplo da lâmpada eu misturei algumas coisas que eu pensei refletindo e algumas coisas que eu vi em algum vídeo, mas eu não lembro exatamente o vídeo agora. Então se eu lembrar eu vou colocar nos comentários. E se inscreve também. Como eu falei no último vídeo, a gente está tentando bater a meta de 500 inscritos para poder criar uma área de membros. E deixa o seu like também, porque o like ajuda a recomendar o vídeo para outras pessoas. Então é isso, se inscreve, deixa o like, comenta aqui o que você achou, tamo junto.